Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 23. Eu quero dizer que todos esses textos que nós seguiremos aqui, já disponibilizei 2 vezes esta semana nos contatos do WhatsApp. Então, quem participa de algum grupo da igreja, tem esse estudo na íntegra e com todos os textos. Então, nós vamos, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 23. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. O tema de todo o nosso estudo aqui é profissão de fé. Como hoje na Assembleia Anual tomaremos profissão de fé daqueles que irão se submeter ao batismo, nós vamos ver todos os textos que fundamentam a profissão de fé. Esse primeiro texto que nós lemos aqui, nós temos e destacamos a palavra mandamento. Repetindo, ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Quero destacar essa parte A do versículo. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Portanto, é um mandamento de Deus. Prestemos bem atenção no que diz o texto. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho. Portanto, é mandamento de Deus. Crer em Jesus Cristo. Crer é um sinônimo de fé. Fé ou crer. Profissão de fé. Então, é um mandamento. Segundo, vamos ver aqui Mateus capítulo 10, versículos 32 a 33. E vamos ver qual a palavra que nós vamos destacar aqui. Mateus capítulo 10, versículos 32 a 33. Repito, quem tiver o seu celular aí e o seu contato, pode seguir exatamente como está aí no celular, como eu postei, inclusive com uma versão apenas, para seguirmos essa versão. Mateus 10, 32 e 33. Olha o que é que diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então Jesus, ele coloca aqui a palavra em destaque: confissão. Confessar Jesus. Veja o que é que ele diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens. Portanto, é algo público, acontece na mente e no coração de cada pessoa, e a pessoa torna público. A pessoa vai professar publicamente a fé, e a noite do batismo é a concretização desta profissão de fé. Ato público. Todos os cristãos que foram batizados desde a origem até hoje
eles foram batizados através de um ato público, não é um ato escondido, não é um ato para que ninguém veja, pelo contrário, preste bem atenção ao que Jesus diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens. Então é uma decisão para a eternidade, não é uma decisão de conveniência. Eu aceitei Jesus, amanhã eu deixo Jesus, depois volto para Jesus. Não, é uma decisão para sempre. E veja o que é que Jesus diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Então quem é que liga uma pessoa ao céu? Não é o pastor Gilmar, não, eu repito isso, e nenhum pastor no mundo inteiro. Quem liga uma pessoa ao céu é Jesus Cristo, e se a pessoa confessar Jesus, e é Jesus que diz aqui, repetindo: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então ele está se referindo ao Pai do céu. E quem é o Pai do céu? Deus. Então é Jesus que nos liga ao céu. Agora, versículo 33, Mateus 10, 33. Vamos destacar uma outra palavra que Jesus diz aí: mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Portanto, uma pessoa que nega Jesus está desligada do céu. E não sou eu que estou dizendo, não. As irmãs estão lendo aí a palavra de Deus. Ou essa palavra não é válida para hoje? É claro que é válida para hoje. O que foi que Jesus disse? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então tem que confessar Jesus, é mandamento. Isso é fundamento de quê? Da profissão de fé. Então quando a gente professa a fé, quando tem um ato público para que as pessoas professem a sua fé, é porque temos aqui um fundamento. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Portanto, não existe uma atitude intermediária. Eu não confesso, mas também não nego. Não existe. Não existe uma posição intermediária. Essa posição intermediária, ou seja, quem fica no muro para Jesus significa para o inferno. Tem pessoas que dizem: eu sou amigo do Evangelho. Jesus não quer amigo do Evangelho. Jesus quer pessoas que decidam, que se decidam, que confessem. Porque a gente ouve muito: eu sou amigo do Evangelho. Não. Jesus quer pessoas que se decidam. É Ele que está dizendo. E agora nós vamos para João 3,36. E nós vamos destacar a palavra obediência. Olha o que é que diz aí, João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Então a gente já está vendo que essa profissão de fé é algo para além túmulo, para além caixão. Não é uma decisão para essa vida somente, é também, mas a repercussão é quando a gente fechar os olhos para esse mundo. E aí o que é que diz? Quem crê no Filho tem a vida eterna.
vida para sempre. O que, porém, desobedece ao Filho, o que é que diz? O que, porém, desobedece ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, quem crê no Filho, quem é o Filho? Jesus Cristo. Quem crê no Filho tem o que? A vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho? Quem é o Filho? Jesus Cristo. Então, quem desobedece? Jesus. Quem desobedece? Jesus. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida. Isto é, ou Jesus ou inferno. Está em língua portuguesa aí. Jesus está falando em português aí para nós. E Ele quer que a gente entenda. Mesmo nós que já professamos a nossa fé, às vezes a gente até pergunta: por que eu tenho que professar minha fé em Jesus? Porque é mandamento de Deus, é ordem de Deus, tem que aceitar Jesus. Se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Essa que é a questão. Então o Evangelho é coisa séria. Um dia, quando a gente levantou a mão, a gente não levantou a mão por fantasia, não. Quando a gente foi batizado, não foi para tomar um banho, não. Foi porque a gente fez uma decisão para pós-túmulo, para a vida eterna, para sempre. João 3,36, o que nós acabamos de ler. Olha o que é que diz. Quem crê no Filho, quem é o Filho? Jesus Cristo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Interessante que diz no presente, tem, não é terá. Então quer dizer que a gente já começa desfrutando da vida eterna aqui nesse mundo. Vida para sempre. O que, porém, desobedece ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Missão, Marcos 16, 15 e 16. Olha o que é que diz aí. E disse-lhes, quem foi que disse? Jesus. Tem até o hino. Disse Jesus e lhe contou o mundo, e pregai o eterno dom da salvação, que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom. Então, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Ah, mas a missão é só do pastor? Nada disso. Jesus está falando para todo cristão. Aonde existir um cristão no mundo, ele deve proclamar. E aonde é que ele vai proclamar? Em primeiro lugar, dentro de sua casa. Que sua casa faz parte do mundo. Você tem parente, você tem filho, tem filha, tem sobrinho, tem neto, tem neta. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar, a gente não converte ninguém. Agora veja a segunda parte, Marcos 16, 16. Agora, quem crê e for batizado será salvo. Então, para que uma pessoa seja batizada,
Qual é a condição? Qual é a condição? Crer em quem? Em Jesus. Não se batiza quem não crê em Jesus. Quem crê e for batizado será salvo. Então, uma pessoa que crê em Jesus, ele já está autorizado a ser batizado, que é o que nós vamos perguntar aqui. Uma única pergunta: profissão de fé. Tem Roberto 2, que vai ser batizado. Roberto, você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Então Roberto aqui publicamente vai dizer para toda a igreja, sim ou não. Se ele disser sim, está autorizado a ser batizado. Se disser não, não pode ser batizado. E não é o pastor que está impedindo, não. Olha aqui o que é que diz Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Não diz quem não crê e não for batizado. Claro que não, porque só pode ser batizado aquele que crê. Crê em quem? Em Jesus Cristo. E agora a gente vai para a ministração do batismo. Preste bem atenção a esse texto aqui. Atos, capítulo 8, 35 a 38. Atos, capítulo 8, versículo 35 a 31. Eu vou destacar apenas aquilo que para o nosso estudo aqui é o que importa. Olha o que diz aí. Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Portanto, Filipe anunciou Jesus a quem? Ao eunuco. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? O eunuco faz uma pergunta ao diácono Filipe. Aqui não é o apóstolo Filipe, é o diácono Filipe. Quero destacar aqui. E disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Qual foi a resposta de Filipe? E disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. É lícito. Essa palavra lícito ou licitude aí não tem apenas uma conotação jurídica diante dos homens, mas aqui licitude diante de Deus. É lícito se creis de todo o coração. Crê em quem? Vamos ver a resposta do eunuco. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E essa confissão do eunuco, ele estava dizendo que tudo que foi falado no Antigo Testamento a respeito do Messias foi cumprido em Jesus Cristo. Veja o que é que ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos lembrar de uma das promessas. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel. E em Mateus capítulo 1, 22, 23, aí diz:
o significado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, quando o eunuco ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele fez uma profissão de fé, dizendo que tudo que Jesus falou a respeito de si mesmo, ele acreditava. O eunuco. Jesus era Deus de forma corpórea, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então aqui está exatamente em síntese o que é a profissão de fé. Veja bem, vamos ilustrar aqui. Vamos dizer que Roberto 2 é o eunuco. Aí Roberto diz: eis aqui água, o batistério, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Aí o Roberto, que é diácono, vai dizer: é lícito, se creis de todo o coração. Aí Roberto 2 vai fazer o quê? A profissão de fé. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o que foi que aconteceu? Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como eunuco, e Filipe o batizou, sem nenhuma burocracia. Não pediu autorização dos apóstolos que estavam em Jerusalém, e nem pediu autorização da igreja, que a igreja já estava formada. Profissão de fé naquele momento. E sabe, o eunuco, de onde ele estava viajando? Ele estava viajando de Jerusalém e ia passar por Gaza. O texto fala em Gaza. Veja que Gaza é antigo. Então, e o que o eunuco tinha ido fazer em Jerusalém? Adorar a Deus. E lá ele adquiriu o livro do profeta Isaías e vinha lendo o livro do profeta Isaías, mas ele não estava entendendo o que estava lendo. Aí o diácono Filipe explicou tudo para ele, anunciou-lhe a Jesus e ele creu. Entendeu agora, Roberto? O Roberto é o Hugo. Roberto é casado, ele não é o Hugo não, é só ilustração, viu, Roberto? É só ilustração. E o Roberto é diácono. Eu estou falando porque são dois Robertos, né? Roberto 1 e Roberto 2. Então, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? O diácono Filipe podia dizer: olha, eu quero saber a respeito de sua vida pregressa, eu quero saber do seu passado, para ver se você pode ou não ser batizado. Filipe fez isso? Não. Por quê? 2 Coríntios 5,17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A partir daquele momento era um outro eunuco, era uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Aquele eunuco podia ter cometido qualquer tipo de pecado, e com certeza era um pecador, como nós somos pecadores. Mas ele tomou uma atitude, ele fez uma profissão de fé. Olha o sinônimo de fé aqui, a palavra creio.
creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todos que foram batizados aqui, foram batizados por quê? Porque acreditaram em quem? O pastor foi? Acreditaram em Jesus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como Eunuco, e Filipe o batizou. Agora vamos aprofundar um pouco mais dentro da profissão de fé. Quando Paulo e Silas foram presos em Filipos, que aconteceu um fato extraordinário e as portas das prisões foram abertas, o carcereiro, ele quis se suicidar. E Paulo chegou e disse: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Aí o carcereiro está agora, a partir do versículo 29, Atos capítulo 16, versículo 29, olha o que é que diz: tendo ele pedido luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Essa palavra salvar aí não significa uma cura física. O carcereiro não estava doente. Não significa uma porta de emprego para que ele resolvesse seu problema financeiro. O carcereiro estava empregado e ganhava o seu salário. Então, essa pergunta, senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Ele está pensando agora, após túmulo, após caixão, quando morrer. Ele viu naquele ato algo sobrenatural, não apenas o algo sobrenatural das portas da cadeia serem abertas, como Paulo e Silas terem ficado ali e não terem fugido, porque todo o interesse de um preso é fugir. E outra coisa, Paulo e Silas ficaram ali e os outros presos também ficaram. Paulo e Silas, alguém poderia dizer, não, porque eles eram cristãos. Mas e os outros? Por que ficaram? Lembra que meia-noite Paulo cantava e orava. Ele estava preso fisicamente, mas estava liberto espiritualmente. Ele cantava e orava e os outros presos escutavam o que Paulo e Silas faziam. E aí então essa pergunta aqui é uma pergunta pós-túmulo. Senhores, o que me é necessário fazer para me salvar? Pegando novamente o exemplo, Roberto é o carcereiro. Senhores, o que eu devo fazer para me salvar? O que me é necessário fazer para me salvar? Aí vamos para a resposta. Atos capítulo 16, versículo 31. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Novamente, a mesma profissão de fé do eunuco é a mesma profissão de fé que Paulo e Silas dizem para o carcereiro. Não mudou. Tem que crer em Jesus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa.
E aí alguém pode pensar o seguinte: bom, o carcereiro creu em Jesus, automaticamente a casa dele está salva. Nada disso. Cada uma pessoa da casa tinha que crer também em Jesus. E nós vamos ver o texto, que o texto diz isso. Atos 16, 32. Então lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado. Por que foi batizado? Porque creu em quem? Em Jesus. Agora o detalhe: e logo foi batizado ele e todos os seus. Mas por que os da sua casa foram batizados? Vamos para Atos 16, 34. Então os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Não foi só o carcereiro, mas toda a sua família que acreditou. Se só fosse o carcereiro, só o carcereiro seria salvo, e os outros não. Então isso é muito importante, porque alguém diz: não, fulano é filho de diácono, o filho do diácono tem que se converter. Fulano é filho do pastor, o filho do pastor tem que se converter. Fulano é filho ou filha de um membro, ou de uma membro da primeira igreja batista do Jordão, tem que se converter. E por último, frutos da pregação do Evangelho. E aí nós vamos ver um trecho do encontro de Jesus com a mulher samaritana. João capítulo 4, 40 a 42. João capítulo 4, versículos 40 a 42. Veja bem, vamos ler o versículo 40 agora. João 4, 40. Preste atenção. Indo, pois, ter com ele os samaritanos. Ele quem? Indo, vamos pegar o texto. Indo, pois, ter com ele os samaritanos. Ele quem? Jesus. Não era Jesus que estava falando com a mulher samaritana, e a mulher samaritana apresentou Jesus para os samaritanos? Indo, pois, ter com ele, isto é, com Jesus, os samaritanos. Aí veja o que os samaritanos fizeram: rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Jesus ficou na cidade de Sicar, em Samaria, 2 dias. Olha o texto que diz aqui: indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E o que foi que Jesus fez nesses 2 dias que ele ficou em Sicar? Vamos ver, João 4, 41. E muitos mais creram por causa da palavra dele. Dele quem? De Jesus.
E aí vejam o que é que eles dizem, os samaritanos dizem para a mulher samaritana. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então não era mais pela palavra da mulher, mas agora eles ouviram Jesus, eles foram evangelizados por Jesus, ao vivo e a cores, durante 2 dias. Mas a mulher samaritana foi o que? O quebra-gelo, quem apresentou Jesus para o povo que ela fazia parte, os samaritanos. Então, frutos da pregação do Evangelho. E aqui mais um detalhe: pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E antes, e diziam à mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos. O eunuco acreditou em Jesus, o carcereiro acreditou em Jesus, e os samaritanos professaram sua fé em Jesus. E hoje é a mesma profissão de fé, crer em Jesus, não mudou. Só deve ser batizado quem crê em Jesus. Nós não fizemos nenhuma alteração, está tudo aqui, os fundamentos da profissão de fé. Tinha outros exemplos, Lídia, a vendedora de púrpura, e outros exemplos, mas esses são os suficientes. Então, que Deus coloque em nossas mentes, em nossos corações. E veja bem, é uma profissão de fé coletiva. Todos que estão aqui e que já foram batizados porque acreditaram em Jesus e continuam acreditando em Jesus. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então eu acredito que nós apresentamos toda a fundamentação para que a gente faça a profissão de fé. Pessoas conscientes que, ao serem indagadas, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a pessoa chegar a dizer sim ou não. Se disser sim, não vai ser o pastor que vai impedir de que a pessoa seja batizada, porque Jesus diz que quem crê deve ser batizado. Vai ter até o fim da vida para crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O batismo é apenas o início de uma linda história com Jesus, até quando a gente chegar no céu, e aí será para sempre. E isso a gente pode dizer para o mundo inteiro: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pois não, irmão Lídia? Não, veja bem, a palavra arrebatado ali não significa que ele foi levado para o céu, não, feito Enoque, não. Arrebatado ali, o significado é que ele foi levado para uma outra localidade, para continuar pregando o Evangelho. Exatamente. Arrebatado ali é que ele foi transportado
de um lugar para o outro. Agora, essa palavra tem uma conotação de que houve algo extraordinário, de que ele foi realmente levado através de um meio de transporte que só Deus é que sabe. Mas ele foi para um outro lugar e apareceu já em outro lugar proclamando o Evangelho. Foi boa a pergunta da irmã Lídia, porque como tem a palavra arrebatado, aí quem foi arrebatado foi Enoque. Enoque foi arrebatado e teve um outro que foi arrebatado também, foi o profeta Elias. Perfeitamente. Bom, terminamos aqui essa parte e eu preparei uma verificação da aprendizagem. Nessa verificação da aprendizagem, eu coloquei textualmente, apenas para que os irmãos e as irmãs completem. Quem prestou atenção vai completar com muita facilidade. Agora, quem assobiou chupocana, talvez talvez não saiba, mas não tem problema não. É porque às vezes a gente é tão ágil, né, que a gente faz as duas coisas mesmo. Então eu vou passar a palavra a Roberto, viu? E pela exiguidade de tempo, eu vou pedir a Roberto que ele vá direto ao assunto aqui, entendeu, Roberto? Por conta da exiguidade de tempo, a gente ainda tem a nossa coinonia e eu ainda vou me reunir com os candidatos ao batismo lá no gabinete pastoral. E desde já, depois de um pedacinho da coinonia, não precisa ficar os candidatos ao batismo, não precisa ficar o tempo todo na coinonia lá não, mas tudo bem, 5, 10 minutos, participam um pouquinho e aí a gente vai para o gabinete pastoral. Aí quem eu vou pedir? Vânia, fique de pé, Vânia, para quem não me conhece aí, vai ser batizada. Irmã Margarida, fique de pé, irmã Margarida. Roberto, fique de pé, Roberto. Caio, tá aqui, Caio, Priscila e Suelen. A Suelen está lá. Pronto, irmã Lídia, a Suelen já foi arrebatada, mas ela foi para lá. Ela já foi para lá, para a sala, viu? Poder se sentar. Tem a palavra, Roberto. Verificação da aprendizagem. Agora, essa verificação da aprendizagem com as respostas, eu só volto para o Roberto. Eu podia disponibilizar para todo mundo, mas aí era muito fácil. Vou passar a palavra para o Roberto. Aqui já em off, né? Todo mundo já ouviu. É que nós vamos cantar os dois hinos que normalmente a gente canta, né? Eu estava dizendo a ele em off, mas ele estava com o microfone aberto. Vou pedir a todos que se coloquem de pé e com a bênção apostólica temos concluído o estudo e terminado aqui, vamos para a coinonia. E os que vão se batizar também participem da coinonia, viu? Eu não vou interromper esse momento não, porque eu só quero 5 minutos lá no gabinete. É o suficiente, viu? Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o Teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa. Temos concluído o culto nesta manhã.